Ô, gente, eu faço terapia, né, há muitos anos, já falei com vocês isso, que a terapia é um lugar, assim, um espaço onde eu consigo, ao falar de mim, né, ao falar sobre os meus próprios processos, me reorganizar internamente. E muitas coisas que eu descobri sobre mim mesma veio desse lugar, né? Veio dessa prática de conseguir me expressar, de conseguir falar o que muitas vezes parecia assim, que não tinha como falar, sabe? Aquela coisa que você sente, mas que você não consegue dar nome. E aí você precisa ter paciência, né, para se permitir sentir e aquele sentimento te trazer as palavras certas para você conseguir se expressar. E dessa maneira eu fui conseguindo trilhar um caminho assim de me autoconhecer que me trouxe muitas respostas que eu vinha buscando sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre as situações que eu estava vivendo, porque na vida acontecem situações o tempo todo, né? A gente é uma vida que, assim, traz experiências a todo momento, sejam experiências boas, positivas, que a gente julga dessa maneira, ou experiências que são desafios, né? Que são, assim, que nos testam. E eu vejo que nas que nos testam, nas situações que são mais desafiadoras, geralmente são as situações que a gente busca coisas além do material, né? É quando a gente entende que a base, se ela não for profunda, ela não serve de nada. Porque tá feliz quando tá tudo bom, né? Tá em paz quando tá tudo bom, é muito fácil. Agora, como que a gente consegue manter uma calma para atravessar uma tempestade? Não tem como ir lá e acalmar a tempestade. Mas o que o autoconhecimento faz, o que fortalecer a base faz, é justamente aprender a esperar a tempestade passar. E isso, né, é uma coisa que o autoconhecimento, à medida que a gente vai desenvolvendo, a gente vai tendo como uma parte nossa, sabe? É uma coisa que empodera, é uma coisa que realmente faz a gente viver com muito mais confiança. Só que para chegar lá, a gente precisa atravessar por quem nós somos, né? Pela vulnerabilidade, por quem nós somos quando ninguém tá olhando, né? Quem nós somos quando a gente não tem que impressionar ninguém, quem nós somos quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e tem que dar conta de todos aqueles pensamentos, todos aqueles sentimentos, quem nós somos quando estamos sozinhos, né? Quando podemos chorar, aquele choro que tá preso sem ninguém olhar, sem ninguém julgar. E eu vejo assim como é um processo, sabe? E é um processo que leva tempo. Ele tem início, pode ter início, mas talvez não tenha fim. E tá tudo certo. Quanto mais eu me conheço, mais eu vejo que eu tenho a me conhecer. E eu tô dizendo isso pra vocês porque muitas pessoas chegam, né, até mim quando estão passando por um momento de desespero, quando estão passando por uma situação tipo, caraca, ferrou, não sei o que fazer, minha vida tá um caos, não sei como tomar uma decisão. E eu vejo que esses são momentos em que a gente precisa trabalhar a paciência, porque não tem como resolver em um dia uma coisa que está acumulada de uma vida, né? Não sei quantos anos você tem, mas é um longo processo. Primeiro eu começo a olhar para mim, né, com outros olhos, entendendo que eu preciso sim respeitar o que existe dentro de mim, você precisa sim respeitar o que existe dentro de você, porque por mais que as pessoas julguem e digam, né, que você tem que ser assim, que você tem que ser assado, que você tem que sentir desse jeito ou tem que sentir do outro, só você sabe o que se passa aí dentro. Só você sabe a maneira como você armazenou a sua relação com seus pais quando você era criança. Só você sabe daquela dor que você não consegue compartilhar com ninguém, mas que ela existe, tá aí. Todos nós temos esses lugares. E eu vejo que a gente vai se encorajando para chegar lá, porque muitas respostas vêm de coisas que nós escondemos de nós mesmos. E aí o que acontece? Quando a vida aperta, quando chega uma situação que você fala, meu Deus, não sei o que fazer, essas coisas que estão escondidas, né, parece que vêm à tona com mais força ainda, porque são pelas falhas que a luz entra. Então alguma coisa dá errado para que essa luz que está aí presa, né, porque existem muitas bênçãos disfarçadas de dor, então é um sentimento que me causa muita dor. Mas quando eu começo a olhar para ele, quando eu começo a destrinchar ele, alguma coisa ali também se ilumina. Então, quando eu começo a entender isso, né, que muitas vezes eu preciso passar pela dor para acessar a cura,
eu vou me encorajando para chegar mais perto de mim. E é essa proximidade, né, essa afinidade que a gente vai criando que vai fazendo de fato a vida se transformar, que vai fazendo de fato a gente se relacionar com as pessoas de uma maneira diferente, que vai fazendo a gente olhar para situações da vida, para o nosso trabalho, para os nossos filhos, resgatando a nossa essência. Nossa essência que às vezes está tão coberta de tantas coisas que a gente nem sabe mais. Vai só vivendo, olhando só para o superficial e esquece, né, de olhar para um lugar que é um pouco mais profundo. E esse lugar que é um pouco mais profundo, ele só é chamado quando o vento aperta. Então, dificilmente quando a vida tá de boa, tá tranquila, tá ok, a gente vai nesses lugares profundos, porque não precisa, tá tudo de boa, tô vivendo, tô seguindo, tô andando. Agora, quando a tempestade aperta, quando chega a ventania, né, aonde você se agarra? Se a raiz não tá profunda. Toda semente começa a crescer crescendo primeiro as raízes, né? As raízes vão crescendo e à medida que as raízes vão crescendo, a planta vai crescendo. E às vezes a gente faz esse trabalho ao contrário, né? A gente cresce, quer realizar um monte de coisas na vida e tudo mais, mas as nossas raízes mesmo, a nossa essência, quem nós somos de verdade, quem nós somos quando ninguém tá olhando, quando ninguém tá julgando, quando ninguém tá perguntando, quando não tem ninguém perto da gente, quem a gente é de verdade, sabe? E fazer isso ao contrário, chega uma hora que a conta chega, né? Que eu falo, caraca, tudo bem, cresci um monte pra cima, mas minha raiz tá fraquinha. Qualquer vento me derruba. Então, esse entendimento vai fazendo a gente realmente perceber que eu aprofundo as minhas raízes quando eu começo a saber um pouco mais sobre eu, quando eu começo a reconhecer um pouco mais os meus medos, as minhas inseguranças, a minha vulnerabilidade, né? Por baixo de que eu tô me escondendo, né? Qual que é a minha relação com as pessoas que estão ao meu redor? E todos esses questionamentos vão fazendo a gente, de fato, descobrir coisa do tipo, nossa, eu pensei a vida inteira que eu era de um jeito, mas agora eu tô vendo que eu não sou desse jeito, né? Que uma vez me disseram isso e eu acreditei, mas isso não é meu. Isso foi imposto. E aí, gente, é uma loucura, porque tantas coisas são impostas, tantas coisas, assim, foram ditas pra gente e a gente acreditou que aquilo era verdade absoluta e tá levando a vida, assim, a ferro e fogo, sendo que é justamente essa dureza que tá te impedindo de enxergar a vida com um pouco mais de brilho. E esse é um assunto profundo, assim, a raiz dele é o autoconhecimento e tudo que o autoconhecimento traz, mas principalmente o que a gente precisa deixar de ser para se tornar quem a gente é. Né? Não é ser cada vez mais coisas, é deixar de ser tudo aquilo que a gente pensava que a gente era e que a gente aos poucos vai descobrindo que não, né? Que não, nossa, eu achei que eu tinha tudo isso, eu achei, mas não. Né? É um processo constante de desapegar de quem eu pensei que eu fosse para que eu possa ser quem eu realmente sou.